Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que tem falado ao meu coração durante um tempo, que é o poder da casa. Olha isso, o poder da casa. Mas é o poder da casa não só da construção do físico, mas o poder que a família tem quando ela está reunida no seu lar, na sua casa. Eu quero trazer para você hoje uma visão sobre o quão poderoso é o ambiente familiar. O quão poderoso é o agir de Deus dentro da sua casa. Repete assim comigo: a minha casa é um lugar de milagres. Repete comigo de novo para isso ficar dentro do seu coração, mas com fé. Fala: a minha casa é um lugar de milagres. Aleluia! A Bíblia fala em Atos 10, conta a história de um centurião romano, um soldado romano, que se chamava Cornélio. A Bíblia conta que Cornélio ele teve uma visão. Ele estava em oração e ele teve uma visão. E debaixo dessa visão ele teve uma instrução. E eu quero compartilhar com você aqui esse primeiro ponto. A partir do versículo 1, diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Nesse momento, Cornélio tem uma visão, o anjo do Senhor, o Senhor aparece a Cornélio, e diz: olha, existe um homem chamado Pedro, que você precisa mandar buscar para vir até a sua casa. Você precisa entender que esse homem tem algo para a sua vida, ele tem algo para entregar para a sua casa. E a Bíblia diz que esses homens foram até a cidade de Jope, foram até a porta de Pedro. Pedro atendeu e hospedou esses homens em casa. Nesse mesmo período, Pedro ele tinha tido uma visão também. E quando esses homens, esses soldados chegam na porta de Pedro, ele começa a compreender aquilo que Deus queria falar com ele. Após essa hospedagem, eles partem para a casa de Cornélio. E aqui eu quero ler com você, a partir do versículo 23. Pedro convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo.
Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro, e ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou a dizer-nos. Pedro vai até a casa de Cornélio. O anjo aparece em visão para Cornélio e aparece em visão para Pedro. E é engraçado que, se o anjo apareceu para Cornélio, e ele como centurião, ele tinha autoridade, ele poderia muito bem ter pego um cavalo, seus soldados, e ido até a casa de Pedro. E o que me chama a atenção é que quem recebeu a instrução de se locomover, quem recebeu a instrução de mudar de ambiente, foi Pedro. Quem ia ser beneficiado aqui nessa história, irmão? Cornélio. Nesse caso, qual é o mais comum acontecer? Cornélio, já que você vai ser beneficiado, isso é bom para você, pega suas coisas, vai até a casa de Pedro, e lá você vai receber uma palavra, porque eu quero falar com você, e está tudo certo. Mas a Bíblia mostra que o anjo aparece aos dois, mas ele diz para Pedro ir até a casa de Cornélio. A Bíblia fala que Cornélio passou um tempo jejuando e orando, buscando ao Senhor. Irmão, sabe o que eu entendo aqui? Preste atenção. Vai ter dia que você vai estar orando, vai estar jejuando, Deus vai te apresentar uma visão, Deus vai te dar discernimento e sabedoria. Mas muitas vezes nós vamos esperar uma direção de que para onde nós devemos ir, para onde eu preciso ir, onde eu devo chegar para conseguir alcançar essa resposta a Deus. Mas o que Deus está fazendo é, quando você está orando, quando você está se consagrando, ao invés dele te tirar da sua casa e mandar para qualquer outro lugar, o próprio Deus está mandando a provisão para a sua casa. O próprio Jesus está chegando no seu lar. O poder da casa, o poder da família. Casa é um lugar de comunhão. Casa é um lugar de intimidade. A nossa casa é um lugar onde nós trazemos para perto só aquelas pessoas que são próximas. A nossa casa é o nosso abrigo, é um lugar de conforto, é um lugar de descanso. E o próprio Deus enviou um homem, um profeta, um homem de Deus na casa de Cornélio. Mas sabe qual é o grande propósito de tudo isso? A Bíblia diz que Cornélio reuniu os seus parentes e os seus amigos íntimos. Meu irmão, quando você está de joelho orando, Deus não vai salvar só você, mas vai salvar a sua casa, a sua família, os seus parentes, os seus amigos próximos. Há salvação de Deus para todos. O que eu estou vendo aqui, irmão, é um movimento de salvação da graça, do poder de Deus na casa de Cornélio. Um grande avivamento, um momento ali de transformação, de derramamento de dons. E muitas vezes nós estamos buscando trazer a nossa família para a igreja, e isso nós temos que fazer. Mas muitas vezes numa luta a gente desanima e fala, não quer ir de jeito nenhum. Não sai de casa de jeito nenhum. Não aceita um convite de participar de um culto, não aceita o convite de pelo menos fazer uma visita, já abre mão.
Meu irmão, essa manhã Deus está falando, olha, não é necessário que você traga aqui, primeiramente, mas eu vou aonde eu devo ir. Eu vou lá na sua casa, eu vou lá falar com o seu marido, eu vou lá falar com a sua esposa, eu vou lá falar com os seus filhos, eu vou lá falar com seus amigos, eu estarei lá levando a minha bênção sobre a sua casa. A sua casa é um ambiente de salvação, a sua casa é um ambiente de milagres. Há milagre para você, há milagre para a sua família, há milagre para os teus amigos. Quando nós oramos, não apenas nós somos impactados pelo poder de Deus, mas todos aqueles que estão próximos a nós. A Bíblia continua dizendo que Pedro começou a falar. E a única coisa que Pedro fala aqui é sobre a morte e a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que Pedro começa a falar, olha, Jesus, ele veio, ele ministrou, ele veio trazer paz, veio trazer evangelho, ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo, ele venceu a morte. E enquanto Pedro ministrava, enquanto Pedro falava sobre isso, ele não fez um apelo, ele não impôs as mãos, mas a Bíblia diz, meu irmão, a Bíblia diz no versículo 44, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados do que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse, pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Irmão, você é Pedro na sua casa. Você é Pedro no seu trabalho. Você é Pedro na sua família. E quando você reunir todo mundo num aniversário, quando você reunir todo mundo numa comemoração, e você começar a falar, a abrir a sua boca, irmão, eu não estou falando que você vai abrir e dizer, olha, mas você tem que mudar isso, 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 mas simplesmente falar sobre a morte e ressurreição de Cristo Jesus, simplesmente falar sobre a obra maravilhosa que Jesus fez na cruz, simplesmente dizer que Ele venceu a morte e Ele vive. As pessoas que estiverem ali, elas vão apenas ouvir, e quando elas ouvirem, o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre a sua casa. O Espírito Santo de Deus, meu irmão, tem alguém aqui para dar uma glória a Deus? O Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre a sua família, sobre todos aqueles que estiverem na sua casa. Mas era só uma reunião comum, vai ter salvação lá. Mas era só um aniversário, vai ter salvação lá. Mas nós viemos aqui só para fazer uma visita, viemos de longe, viemos de Campinas, minha irmã, fazer uma visita, vai ter salvação lá. Meu irmão, o Espírito Santo desceu. E sabe por quê? As pessoas que estavam com Pedro ficaram admiradas. Porque aquelas pessoas eram gentios, ou seja, eles não eram judeus, eles não faziam parte do corpo de Cristo ali naquela época, eles não seguiam a lei mosaica, eles não tinham nada, não tinham contato, não tinham conhecimento, não sabiam quem era Jesus, e na mente deles eles pensavam, como pode alguém que não é judeu receber tudo isso? O que esse texto nos mostra, que Deus, Ele não está procurando os favoritos. Deus não está fazendo distinção de pessoas. Deus não está fazendo acepção de pessoas. Deus não está julgando cada um pela sua raça, pela sua etnia, de onde você nasceu, pela sua condição financeira. Mas o que Deus está fazendo são aqueles que ouvem a sua palavra, Ele derrama o seu Espírito. Aqueles que ouvem a palavra de Deus recebem o Espírito de Deus. Tem salvação para a sua casa, tem salvação para a sua família. Há poder na sua casa. Aleluia!
Sua casa é um lugar de descanso, irmão. Há 16 anos atrás, quando eu comecei a me converti, comecei a frequentar a igreja, me converti aqui. Eu participei de um simpósio da família, e o tema era, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode repetir isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há poder nessa declaração, meu irmão. E hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha família servimos ao Senhor. Meu Deus. Meu irmão, esses homens ficam tão admirados porque a última vez que essa manifestação aconteceu, a primeira vez que aconteceu foi em Pentecostes, e agora está acontecendo na casa de Cornélio. Aquilo que você tem vivido nessa igreja, irmão, vai para a sua casa também. Os milagres que você tem visto em conferências, em retiros, em cultos, vai estar na sua casa também. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é o mesmo poder, é a mesma unção. Há poder. Às vezes a gente fica olhando para a nossa casa e a gente desiste. Desisto da minha família, desisto da minha casa. Eu só vou ter experiência com Deus apenas dia de culto, eu só vou ter experiência com Deus se eu for numa conferência, eu vou receber uma palavra só se o pastor vir falar comigo. Mas esse texto está falando, irmão, que quando você está na sua casa, dobra os seus joelhos, o próprio Senhor aparece para você, trazendo visão, trazendo discernimento e direcionamento. Ele não quer salvar só você, mas Ele quer salvar a sua família também. Aleluia! Há um manifestar de Deus na sua casa. A sua casa, escute, a sua casa é um ambiente espiritual. A partir do momento que você entender que a sua casa é um ambiente espiritual, tudo muda, tudo vai mudar. Quando você entender que a sua casa tem uma atmosfera do céu, as coisas vão começar a mudar. Os seus decretos, as suas declarações, as suas palavras, a maneira que você convive, tudo vai mudar. É um ambiente espiritual. Meu Deus, Deus está neste lugar e eu creio que Ele está derramando o seu Espírito sobre a sua vida. Capítulo 12. E eu quero mostrar para você mais uma manifestação do poder que existe quando uma família se reúne dentro de uma casa. Capítulo 12 de Atos. Nesse capítulo, o texto está nos dizendo que Herodes manda prender Pedro, manda prender Tiago, e decreta uma ordem de morte para eles. Mas a Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, algemado, existiam muitos soldados fazendo a guarda para impedir que eles saíssem. Um anjo aparece para Pedro. E naquele momento Pedro fica confuso e eu acredito que na cabeça dele ele ficou, é uma visão ou é real? E a Bíblia diz que esse anjo começa a conduzir Pedro na primeira porta da prisão e ele passa, na segunda porta da prisão e ele passa, quebra as algemas e Pedro é livre. Preste atenção, e Pedro é livre. Preste atenção, versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Enquanto Pedro estava preso, o que acontecia? A igreja. Enquanto Pedro estava com um decreto de morte, a igreja. Enquanto Pedro estava algemado, preso por 2 portões e cercado de guardas, a igreja. Mas um anjo apareceu. Pedro foi liberto. Versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos.
Olha esse final, irmão. Preste atenção, preste atenção. Onde muita gente se havia reunido e estava... Onde muita gente havia se reunido e estava... Onde estava a igreja que orava intensamente? Onde estava a igreja que orava intensamente? Ah, não, você não entendeu. Onde estava a igreja que orava intensamente? Meu irmão, quando você se reúne na sua casa como igreja e começa a orar, não existe prisão que vai te manter cativo do diabo. Não existe algema que vai te prender ao seu passado. Não existe decreto de morte que vai prevalecer sobre a sua vida. Porque quando você se reúne em casa como igreja, em oração, milagres acontecem, prisões são quebradas, algemas caem e Deus te dá o livramento. Há poder na casa, há poder quando uma família se junta, há poder na sua oração. Começa a orar, irmão. Começa a declarar. A Bíblia diz que a igreja orava intensamente. A igreja, meu irmão, não estava num prédio lindo como esse. A igreja não estava num prédio muito maior como o que nós vamos ter. Mas a igreja estava reunida numa casa. E eles oravam intensamente. Eles estavam distantes, não estavam perto. Mas a oração que eles tinha fé o suficiente para entender que não era aquilo que eles estavam vendo, mas era aquilo que eles criam. Levante suas mãos, levante a sua mão, quero orar por você. Abraço. De Jesus. Deus vai enviar anjos a seu favor. Deus está enviando anjos para o seu favor. Eu declaro em nome de Jesus que cativeiros estão sendo quebrados na sua mente agora. Eu declaro em nome de Jesus que prisões estão sendo destruídas agora. Deus está te libertando. Deus está te liberando agora em nome de Jesus. Existem orações que foram feitas pela sua mãe, pelo seu pai, pessoas que têm orado pela sua vida, e eu declaro em nome de Jesus, você é livre agora, você é livre agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor? Meu irmão, Deus mandou favor na casa de Cornélio, Deus mandou favor na prisão onde Pedro estava, Deus manda favor para a sua casa. No ambiente de comunhão, de descanso, de conforto que é a casa, ou no ambiente de angústia, de decretos de morte, de enfermidade, o Senhor está com você, o Senhor vai no seu favor, vai em seu favor. Eu quero ler mais um texto com vocês, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Há poder quando você se reúne na sua casa. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estou lendo o texto aqui, eu falei, mas tá estranho, estava em Mateus, não estava em Marcos. Versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo.
Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Irmão, às vezes a notícia ruim vai vir de alguém da sua família. Às vezes vai vir alguém da sua casa, da sua família, trazer uma notícia de morte para você. Mas Jesus está falando: não tenha medo, somente creia. Às vezes a notícia vem do lugar que você não esperava vir. Às vezes você está passando por uma situação onde você está buscando a Deus. E aí aparece alguém que você tinha esperança ali, expectativa de apoiar, e te dá uma notícia e fala: cara, morreu já isso aí, já não vai dar mais certo, se o médico disse é isso mesmo. Mas Jesus está falando: não tenha medo, somente creia. Jairo, ele chega desesperado. E meu irmão, eu imagino o desespero desse homem. Agora que eu sou pai, eu imagino o desespero desse homem por um filho. O meu filho, quando ele nasceu, ele teve que tirar sangue da mão, a enfermeira estourou a veia dele, eu quase dei uma voadora nela. Eu olhei ali, eu fiquei assim, a Juliana: você vai chorar? Eu falei: não, estou tranquilo. Agora esse homem chega desesperado: minha filha está morrendo. Eu imagino a velocidade de quando ele ouviu que Jesus estava por ali, a velocidade que ele saiu de casa. Eu acredito que ele deixou tudo para trás, foi correndo ao encontro do Senhor, porque ele sabia que somente em Jesus ele teria uma resposta, somente em Jesus a filha dele seria curada. E no meio do caminho, eu acho que bateu mais desespero ainda, porque Jesus para curar uma mulher. E aí, quando Cristo cura aquela mulher, ele continua o caminho até a casa de Jairo, chega alguém e fala: ó, não incomoda mais Jesus não, ela já morreu, esquece. A Bíblia diz que quando essa notícia chega, quem respondeu foi Jesus, não foi nem Jairo. Porque eu acho que essa notícia deve ter impactado tanto o coração desse homem, deve ter mexido tanto com esse homem, que ele não tinha nem o que dizer. E essas palavras de Jesus, e aqui eu estou, Jesus deve ter olhado para ele, visto o semblante, e falado: não tenha medo, creia, acredite, confie. Você veio atrás de mim, não veio? Então continue acreditando. Não é a notícia ruim que vai impedir que eu realize algo na sua vida. Não é a notícia ruim que vai limitar aquilo que eu posso fazer em você. Meu irmão, não é a notícia ruim que vai impedir o que Deus pode fazer na sua casa. Não é a notícia, irmão, que você não esperava, que vai limitar o poder de Deus sobre a sua vida. Somente creia. Então Jesus disse: somente creia, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Olha isso, Pedro está no meio de novo. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina,
eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, e ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Quando Jesus chega na sua casa, não existe espírito de morte. Quando Jesus chega na sua casa, Ele traz vida para você e para a sua família. Quando Jesus chega na sua casa, Ele manda toda a legalidade de Satanás embora, porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele vive, Ele reina. Jesus chegou na sua casa, irmão, vai ter vida. Jesus chegou na sua casa. O primeiro texto que nós lemos, quando Cornélio está com o joelho no chão orando, o Senhor manda Pedro, e todos daquela casa foram batizados pelo Espírito Santo, receberam novos dons e foram batizados nas águas. Enquanto Pedro estava preso, havia alguém dentro de casa de joelho no chão orando intensamente, e todas as algemas, todas as prisões foram quebradas e ele foi liberto. Enquanto uma menina estava em casa morrendo, um homem, um pai, teve fé, acreditou naquilo que Jesus poderia fazer e foi atrás dele. Quando Jesus chegou na casa, teve vida. Vai ter vida, irmão. Vai ter batismo. Vai ter derramamento do Espírito Santo, vai ter salvação na sua casa, na sua família. Fica de pé. A Bíblia diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Na sua casa tem salvação. E essa casa, a casa do seu pai, sabe por que ele te trouxe aqui? Porque na casa do seu pai tem mesa para você sentar. Na casa do seu pai tem pão para você comer. Na casa do seu pai tem salvação. Na casa do seu pai tem batismo do Espírito Santo. Na casa do seu pai tem cura. Na casa do seu pai, irmão, tem descanso. Essa é a casa do Senhor. E quando você vem para cá, o único sentimento que você vai sentir é alegria. Essa manhã, Deus quer trazer vida para a sua vida. Essa manhã, Deus está tirando todo espírito de morte, porque Ele venceu a morte, porque Ele se entregou na cruz por você, porque Ele te trouxe salvação. E meu irmão, nós vamos nos preparar para o momento de ceia. E nesse momento, feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Comece, irmão, a declarar, a orar, assim como a igreja orava intensamente. Comece a orar intensamente, assim como na casa de Cornélio se ouviram falar em línguas. Comece a orar em línguas, assim, meu irmão, como a morte foi vencida na casa de Jairo. Declare vida sobre você e sobre a sua casa, mas não fique calado. Comece a orar, comece a falar com Deus. Enquanto o louvor ministra essa canção, irmão, comece a ter um particular com o Senhor.